Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, você que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia Santa Helena, pelo Facebook. Nós queremos que você compartilhe com mais amigos que você tiver esta live, para estar hoje, nesta noite, com uma presença muito especial. Como todas as noites a gente está tendo presenças especiais, né? Então a gente quer que você divulgue para mais e mais pessoas e que você chame o seu amigo, mande lá e fala, vamos assistir a live, vem, vamos ver a live hoje, que hoje vai ser muito interessante mesmo, né? Nós estamos aqui, boa noite Alisson, boa noite Giovana, boa noite Elber, boa noite pessoal. E nós agradecemos por vocês terem aceitado o convite de estar participando desta semana, né? Essa semana vocacional, no qual a gente está trazendo aí, a gente trouxe o bispo na segunda-feira, ontem foi o seminarista Felipe, e hoje nós estamos com o casal Alisson e Giovana para partilhar conosco um pouco de como que é a vida matrimonial, né? Então, assim, seja bem-vindo e nos ajude a divulgar esta live, viu? Então, assim, Elber quer começar perguntando hoje? Bora lá. Hoje vai sair ótimas perguntas. Vai devagar. Alisson, primeiro para você. Como é que você discerniu sua vocação? Cara, então, o meu processo de discernimento de vocação foi bem rápido, assim, depois da minha conversão. Conversão, assim, que eu falo, um encontro mais íntimo com Deus, assim, que eu me decidi que, de fato, eu ia seguir a Jesus, aos ensinamentos. Isso foi em começo de 2017, esse encontro. Aí, com 3 meses ali, 4 meses de caminhada, eu conhecia na verdade eu já conhecia a Giovana, né? Já conhecia a Giovana, mas só que daí eu comecei a reparar ela mais porque eu encontrava ela muito na missa, eu via ela muito na missa. Então, buscando ali entender o que era um namoro, decidido que eu queria só buscar Cristo, não queria saber de namorar. Eu via a Giovana na missa e beleza, eu lembrei de tudo que eu já lembro que eu já tinha conversado com ela, já tinha visto ela outras vezes, já tinha interesse nela em uma outra época. Então, eu comecei a me aproximar dela. Nisso que eu comecei a me aproximar dela, a gente teve todo um encontro, aí a gente começou a conversar ali. E depois de 2 meses ali de conversa, de amizade, a gente começou a namorar. E nisso que a gente começou a namorar, eu ainda estava com muita dúvida sobre a minha vocação. Não, tipo assim, no começo foi tranquilo, mas só que depois de um tempo ali, dos 5, 6 meses de namoro, eu comecei a ter aquela crise vocacional, que o pessoal fala, né? E eu ficava, caraca, será que eu estou enganando a menina? Se a minha vocação é sacerdotal e eu estou namorando a menina, enganando ela? Então eu ficava pedindo uma resposta para Deus e eu pedia com pressa, porque eu não queria também enganar a menina, né? Eu pensava comigo. Foi quando um dia eu e ela tava na casa dela, no sábado à tarde, aí nós pegou e se desentendeu e eu peguei e vim embora bravo. Cheguei em casa, ajoelhei e falei bem assim, meu Deus, me dá uma resposta. Que eu não quero continuar vivendo dessa forma, ou enganando a menina, ou me enganando. Então o Senhor me dá uma resposta que ou eu vou terminar com esse namoro logo, ou eu vou seguir para frente com ele até o fim, né? Aí foi quando eu me ajoelhei ali, abri minha Bíblia e na palavra bíblica dizia bem assim, no entanto, o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. Mas aquilo foi de uma forma tão natural assim, que tipo assim, foi tão uma resposta de Deus, que no momento que eu li, eu não li ela dessa forma. Eu li, no entanto, o Alisson foi feito para a Giovana e a Giovana para o Alisson. Aí a partir daquele momento eu nunca mais soltei. Aí eu discerni a minha vocação, falei, é matrimônio mesmo, então vamos embora. Aí foi quando eu tive a certeza. Certo. E para você, Giovana, como foi assim, né? Você chegar a ter a certeza que seria o matrimônio a sua vocação? Então, assim, eu nunca tive essa questão de dúvida vocacional, que nem o Alisson fala que passou por uma crise vocacional. Eu sempre achei muito bonita a ideia do matrimônio e a vida foi se encaminhando para isso. Eu comecei a namorar com o Alisson, foi meu primeiro namorado e a gente já casou, não demorou muito também, a gente já casou. Durante o período do noivado tivemos muitas confirmações, então assim, eu não tive muita dúvida. Foi muito claro o meu caminho vocacional. E como foi, assim, para decidir, né, do noivado chegar assim, vamos casar? Quem foi a iniciativa? Foi sua, Alisson?
Foi, né? Seguir a tradição. Na verdade, tipo assim, a gente tava namorando e acho que tinha 1 ano e 6 meses mais ou menos quando a gente noivou, não foi? Foi. Quase 2 1 ano anos. e meio. Quase 2 anos de namoro. Aí, tipo assim, aí eu fiquei naquela. Né? Aí a Giovana às vezes jogava uma indiretinha, ai, não sei o que lá, olha essa aliança, olha isso, olha aquilo, ficava naquelas indiretinhas, né? E eu também já estava planejando e pedia ali noivado, e eu ficava planejando como que eu vou fazer isso, porque eu acredito que é um momento especial, então tem que ser especial para ela. Então foi quando, depois de 1 ano e 6 meses ali, teve até uma vez que eu, precipitadamente, assim, eu conversava bastante com o Eduardo. Precipitadamente cheguei na casa do Eduardo, acho que tinha nem 1 ano de namoro. Eu falei, Eduardo, vou pedir pra casar, Eduardo, vou pedir pra casar, Eduardo. Aí o Eduardo, né, falou assim, não, irmão, calma lá, coloca em oração bastante isso aí, pede discernimento pra Deus, pede pra Deus te conduzir. Tipo assim, o Eduardo fez eu não agir pela emoção, mas sim pela razão. O Eduardo fez eu olhar e agir pela razão. E agindo pela razão, eu cheguei à conclusão que de fato não era aquele momento. Eu tinha que esperar mais um tempo até que chegasse a hora, né? Daí foi, depois desses 1 ano e 6 meses, foi quando eu tive a confirmação. Aí eu comprei a aliança tudo e peguei e fiz uma surpresa para ela lá na casa dos meus pais. Convidei todos os parentes dela, avisei o pai dela, avisei a mãe dela, chamei eles para ir lá para casa. Meu pai, que é de Rondônia, estava presente, aí foi nesse dia mesmo, no finalzinho do ano de 2019, quase... 2018, quase virando para 2019, foi lá em casa, eu peguei e pedi ela em casamento daí. Certo. Você que está nos assistindo também pode estar mandando perguntas, viu, para o casal. Vocês querem fazer alguma pergunta, nós estaremos aqui fazendo a pergunta para eles. Podem, não tenham vergonha, viu? Judiem. Mas e para você, Giovana? Como que foi assim a hora que o Alisson chegou? Com ele? Então, o momento do noivado em si é aquela emoção, né? A gente não pensa muito. Mas depois, foi sendo guiado por Deus. Foi muito assim, ação da providência divina mesmo. A gente noivou no final de 2018 e casou no começo de 2020. A gente noivou, mas não sabia que... Não tinha assim, uma data. A gente vai noivar hoje, daqui a 1 ano a gente vai casar. E acabou sendo assim. Porque foi tudo acontecendo conforme a providência divina. Eu não trabalhava, a gente precisava muito que eu começasse a trabalhar para conseguir juntar dinheiro. E a gente marcou o casamento com uns 5 meses de antecedência. Assim, meio que em cima da hora, foi organizando tudo. A gente foi colocando em oração, não foi assim de muita ansiedade também, porque tudo a gente pensava assim, se for para dar certo, Deus vai encaminhando as coisas. E Deus foi encaminhando, foi dando mais certo do que a gente imaginava. Eu comecei a trabalhar, a gente foi conseguindo juntar dinheiro, as portas foram se abrindo, e foi assim. Certo. Vamos segurar aqui para o Elber também fazer, porque a gente tem um monte de perguntas para estar fazendo, viu? Em relação à época de namoro, assim, qual que é a importância, né, dos jovens estar na igreja e fazer um namoro da forma que a igreja quer, né? Primeiro para o Alisson, depois para a Giovana. Então, eu fui descobrindo ao longo dessa etapa de namoro, depois de ter aprendido o que era namoro, de como viver a época do namoro, hoje com mais maturidade e olhando para trás, tipo assim, eu vivi naquela época o que a igreja ensinava, não porque eu tinha clareza daquilo que a igreja ensinava, mas porque eu queria obedecer, eu sabia que aquilo era o certo, então eu ia seguir aquilo. Eu não sabia o porquê. E hoje, olhando para trás, eu sei o porquê. Eu sei o porquê de ter vivido tudo aquilo, e o quanto ter vivido isso, hoje impacta no nosso casamento. Entendeu? Porque o fato da gente ter vivido a castidade no namoro faz com que a gente tenha mais firmeza nos percalços que a gente tem do dia a dia, tipo nas tentações que a gente tem ao lidar com outras pessoas, entendeu? Em questão de fidelidade, a castidade ela é ligada à fidelidade, entendeu? Então, se Deus te dá a graça, você vive a castidade, você tem mais punho para ser fiel à sua esposa, entendeu? Você tem mais autoridade para ser fiel à sua esposa. E você, se porventura chegar em algum momento de fraqueza, você vai, caraca, olha tudo que eu construí, por que eu vou desconstruir em um único momento? Entendeu? Tudo isso tem valor agora, tudo isso faz sentido agora, entendeu? E
E essa questão, a importância de você estar na igreja é você estar perto de pessoas que também vivem isso, pessoas que estão te dando força para viver isso, e você está em um ambiente onde vai favorecer isso. Porque de nada vale eu falar que eu vou viver a castidade se eu ir para um lugar onde tem um monte de menina mal vestida, entendeu? E num lugar onde tem pessoas se mostrando, meninas querendo seduzir os meninos, entendeu? De nada vale eu tentar viver a castidade. Por quê? Porque o ser humano, a carne é fraca, uma hora ou outra você vai cair. Quando você se coloca em situações de pecado, você já está se colocando em risco para pecar. E o pecado é evidente. Agora, a partir do momento que você vai criando ambientes para que você consiga viver aquilo fica mais fácil. Então é por isso que a igreja é o lugar onde se deve estar. Porque ali é o ambiente perfeito para você conseguir renunciar a essas inclinações. Que é algo de Deus, né? Tipo assim, o desejo do homem pela mulher é algo divino, não é algo abominável, mas só que dentro do seu tempo. Então, se você se guarda no tempo do namoro, dentro do casamento, isso faz muito sentido, entendeu? Você começa a entender com mais clareza isso. Eu também lembrei de uma coisa, é que a gente tinha muito a quem pedir conselhos na época do namoro. O Eduardo tá aqui, cansou de sentar com a gente e de conversar, de ajudar a gente a amadurecer, quando a gente tinha, assim, brigas imaturas, coisa que todo casalzinho de namorado tem. E também o padre Rivaldo, que na época era o padre com quem a gente mais confessava. E assim, pegaram na nossa mão e nos ajudaram nessa parte de viver a castidade também. Nos ajudaram muito mesmo, porque era para quem a gente se abria, pessoas mais velhas do que a gente, que tinham uma caminhada, que podiam nos orientar. Então, assim, nos ajudavam muito, passando penitência, orientando com livros, tudo para ajudar a gente a viver o namoro conforme a igreja ensina. E a gente foi buscando. Certo. Vocês falando, eu lembrei que há um tempo atrás, né, a gente no grupo de jovem, e era o grupo Jane, né? Um grupo um tempinho. Tem pouco tempo atrás. As pessoas assistindo que talvez participaram do grupo Jane. E eu lembro que Dom Rubens veio, né? Dom Rubens, quando era bispo ainda, né? E ele chegou no grupo de jovem e ele fez uma pequena conversa conosco e ele falava sobre isso, do casal, o quanto é importante no namoro se viver a castidade, né? E ele usou um exemplo, meio assim, até engraçado, né? Que ele fala que quem sofre principalmente quando não se vive a castidade num relacionamento de namoro é a mulher, é a menina, né? Então, assim, ele falava que era como uma laranja lima, ele falava assim, e foi bem, parece até, né, um pouco grosseiro, mas ele falou assim, porque se chupa a fruta antes do momento, e no final, o gosto vai ser amargo. Por quê? Porque se vive tudo antes, quando se casa, não se tem nada, né, para se viver, para se conhecer. Então, é bonito vocês falando da questão de etapas a ser vivida e isso ajudar no casamento, né? Então, só para fechar. Mas, assim, vocês relataram, o Alisson relatou que no começo, quando foi a decisão do noivado, a Giovana falou que era muito providência de Deus. Então, muitas pessoas se planejam, né, e ficam demorando anos para casar porque está planejando fazer uma festa, fazer às vezes uma coisa. E como foi isso muito providência, você nem tinha trabalho, né, nem trabalhava ainda. Como foi a hora que vocês falaram assim, não vamos casar? Mas e agora? Como vamos fazer? E como foi? Então, quando eu pedi a Giovana em casamento, eu falava para ela, a gente vai se casar com 1 ano. Eu falava com ela com muita certeza. E eu tinha a seguinte conclusão. Eu falei, a gente vai viver esse ano e a gente vai juntar dinheiro. A gente vai fazer o casamento com o que a gente tiver em 1 ano. Entendeu? A gente, eu preciso chegar em 20 mil para fazer o casamento, enquanto eu não chegar em 20 mil, eu não vou fazer o casamento, não. Falei, a gente vai trabalhar durante 1 ano, e o que a gente tiver durante este ano, a gente vai fazer o casamento. A Giovana ficava com um pouco de medo, né? Mas, tipo assim, é normal, e, tipo assim, ao mesmo tempo que eu falava pra ela, tipo assim, com uma convicção de que aquilo ia acontecer, também me dava aquele medo humano, sabe? De não conseguir cumprir com essa promessa. Mas só que, tipo assim, foi o que aconteceu. Tipo assim, quando nós noivou, Giovana não trabalhava e eu tinha mais de 6 mil reais de conta. Tipo assim, devia bastante, e tinha emprego normal, ganhando pouco. E o que eu falei? Falei, primeira coisa, eu vou pagar minhas contas. Então, pau.
trabalhando e só pagando as contas, só pagando as contas. Foi quando a gente parou de sair com os amigos, entendeu? A gente se afastou um pouco. A gente não comia, ficava assim um mês inteiro. Pessoal, vamos ali comer o cachorro-quente? Não, a gente não vai não. Aí às vezes quando dava muita vontade, o pessoal, vamos comer o cachorro? Vamos, a gente comprava um e rachava no meio. O cachorro-quente que era mais barato e rachava no meio, né? E tipo assim, e foi o que a gente foi fazendo. Aí nesses primeiros 6 meses eu consegui terminar de pagar minhas contas, foi justamente quando a Giovana arrumou o emprego. E um fato, para você ver como é a mão de Deus agindo mesmo, é que quando a Giovana arrumou o emprego, ela estava em fase de experiência por 3 meses. E ela estava na faculdade, era obrigada a fazer estágio. Então ela tinha que sair do serviço em época de experiência para fazer os estágios. E o medo era, se o pessoal está fazendo na época da experiência, está fazendo faculdade, está concluindo a faculdade, a empresa vai falar, não serve, a menina já está concluindo a faculdade, vai arrumar um outro emprego e ainda fica saindo mais cedo. Olha como que a mão de Deus é. A faculdade parou. Teve greve, a faculdade parou na época de experiência e voltou quando acabou a experiência. Ela acabou a experiência, passou os 3 meses, aí voltou a faculdade. Ou seja, Deus falou bem assim, ó, eu vou fazer o que for possível para que vocês também casem um ano. Aí foi quando ela passou e nesses 6 meses a gente foi juntando dinheiro. E a gente conseguiu juntar o dinheiro para fazer tudo que a gente queria fazer, ainda sobrou dinheiro, né, amor? Depois do casamento, e ainda sobrou dinheiro. E nesse período de noivado, ontem a gente estava aqui, né, com o Felipe, seminarista, a gente esteve segunda com o bispo, e eles falavam que durante, né, as dificuldades durante o processo para se tornar padre. E nesse processo, nesse período que vocês estavam de noivado, houve alguma situação em que vocês falaram assim, acho que não é para casa, acho que a gente não vai. Chegou alguma fase nesse... Você teve, eu não lembro, mas foi um período de muitas confirmações mesmo. Porque que nem o Alisson falou, da parte da providência divina. E também, assim, o Alisson me pediu em casamento, eu aceitei. E depois ele falou isso que ele disse mesmo, a gente vai casar em 1 ano. E eu, assim, eu tava sem trabalhar e não tinha muito o que fazer. Então, eu, beleza, confiei no que ele falou. Mas, para quem conhece o Alisson, ele é sanguíneo, uma pessoa assim, né, avoada. Eu pensei, se for realmente para acontecer, eu estava no estágio da faculdade no último ano, eu não tinha nem como correr muito atrás das coisas, de ficar planejando, preparando as coisinhas. Então, assim, eu deixei muito por conta dele também. E, assim, ele conseguiu se organizar para pagar as dívidas dele, que eu já achei... Foi confirmando, sabe? Porque a pessoa, para entrar no casamento, ela já tem que ter uma responsabilidade, vai sustentar uma família. Então, essas coisas foram me confirmando. Ele conseguiu se organizar a parte financeira, foi guardando dinheiro. Então, assim, isso para mim serviu de confirmação. Correu atrás da maior parte das coisas. De fornecedor de casamento, fotógrafo, quase tudo foi o Alisson que viu. Ele só ia vendo, ia me falando e eu ia concordando, porque eu não tinha muito tempo para estar atrás, assim. Isso para mim serviu de confirmação. E teve um ponto que eu sempre falo, eu falava bastante no meu Instagram isso, na época do noivado, agora eu falo principalmente para quem é noivo e para quem vai ficar noivo, que na época do noivado vai existir as provações. Eu vou falar agora, a Giovana vai lembrar. A gente teve uma das piores brigas no nosso noivado. E foi uma briga que a gente quase terminou. E tipo assim, por quê? Olhando com isso com discernimento, por quê? Porque o inimigo ele não queria unir uma família. Tipo assim, ele sabia que aquilo era uma família que ia ser construída e ele não queria que uma família fosse construída. Então ele tentou desconstruir. Então a gente brigou feio, a gente ficou com dúvida, a gente ficou 3 ou 4 dias sem conversar, só planejando como que ia ser a conversa para terminar, entendeu? Isso na época do noivado. Já tinha bastante coisa do casamento organizada e a gente, tipo assim, brigou ao ponto de falar, cara, a gente vai terminar, entendeu? Ficar nessa dúvida de que eu não ia dar certo, mas... com discernimento também, amparado pela graça de Deus, Deus falou, calma lá, que as coisas não é dessa forma. Eu estou com vocês, entendeu? Eu vou ajudar vocês aqui. E então, tipo assim, para quem é noivo e para quem vai ficar noivo, se prepara que o inimigo vai tentar derrubar. O inimigo vai tentar fazer alguma coisa para que vocês não casem, porque ele sabe a força que tem uma família, entendeu? Então, vai existir uma provação, vai existir um momento de prova, e quem está noivo, quem vai ficar noivo, tem que se preparar para esse momento, entendeu? E ter discernimento de que vocês estão amparados por Deus, que Deus vai dar graça. Isso deixando bem claro, assim, olha, vocês tiveram um namoro da forma que tem que ser, né? Então, teve todo um discernimento e ainda passar por isso, né? Imagina só se não tivesse feito da forma certa, né? Aí mesmo que daria tudo errado, né?
Mas Ou vamos lá. talvez tudo certo, né? Porque daí depois a família se constrói e o diabo vai e destrói, que é bem Isso. pior acontecer, né? Exato. Exatamente, se a base não estiver Começa errado, forte. né? E uma das coisas também que eu achei muito interessante foi quando você falou assim, olha, eu vou casar, né? Aí chegou na Giovana e teve que fazer renúncias. E é muito importante quando os dois estão unidos ali, né? Estão indo no mesmo caminho. Então, às vezes, privações pequenas, ela aceitava. Faz né? a diferença. Aham. E hoje a gente vê que não é assim, né? A gente não vê, no geral, o pessoal que não se prepara bem, enfim, né? Uhum. Quando chega numa situação dessa, já não dá certo aí. Exato. Vocês foram, quando você foi coordenador do grupo de jovens, você estava casado ou não? Já estávamos casados. Tá. E você participou antes do grupo, né, de Tais, na época que era solteira. A Giovana também, né? Isso. Tá. E vocês percebiam, enquanto jovens, como que era a diferença de vocês dos casais que de fato não cumpriam o que deveria ser? É que na época que nós participávamos no grupo, tinha bastante casal, né? Tinha bastante casal que vivia, sabe? Tinha bastante pessoas que buscavam. Eu digo dos amigos, assim, um pouco para fora da igreja, né? Sim, entendi. A relação porque daí, no caso, você tem que ir fazendo opções. Tem que uma das coisas que eu aprendi no namoro é que se de fato você quer levar um namoro com firmeza, um namoro conforme Deus quer, você tem que ir eliminando aquilo que te atrapalha. Isso é natural e normal, não só para, por exemplo, vamos supor, você trabalha como médico. Qual que é a possibilidade de você fazer amizade com quem trabalha com outro emprego que não tem nada a ver? Porque o convívio não é o mesmo. Então, existem amizades que vão enfraquecer naquela época, naquele momento. Por quê? Porque eles já não estão vivendo a mesma coisa que vocês estão vivendo. Quantos de nós temos amigos de infância que hoje não são mais amigos? Tipo assim, não por questão de coisa, mas é por questão de afastamento mesmo. Porque por coisas que optaram viver, né? Caminhos diferentes que optaram viver. Então, é natural esse afastamento, né, amor? É natural um afastamento de certas amizades. Não por questão de maldade, gente, mas é por questão de onde você está, entendeu? Você está num lugar e a pessoa está no outro. Não vai dar certo, o caminho não vai bater. E os caras, Alisson, poxa, você vai pro grupo de jovens, vai jogar uma bola, Giovana, você não vai sair, com as amigas, né? Exatamente. Então a gente tem que ir fazendo escolhas. Então, passando, né, esse processo do namoro em si, do noivado, a gente partindo para o casamento. A gente sabe, né, que vocês procuram buscar, como é para vocês buscar a vontade de Deus dentro do casamento. Depois, casamos, vamos fazer a vontade de Deus. Como é? Eu acho que esse caminho já começou desde o início do namoro mesmo. Sim. Porque você começa o namoro, qual que é o objetivo? É chegar ao casamento. Sim. Então, no namoro, a gente já buscava tentar conhecer o que a igreja pede sobre o casamento, já que a nossa vida é baseada na nossa fé. E, principalmente no noivado, a gente quis entrar a fundo nisso. Então, assim, site do Padre Paulo, maratonamos os cursos lá. Tem o curso do namoro, o curso A Família Segundo a Igreja. Ajudou muita gente, porque tinha questões que a gente ainda não sabia, né? E nessa de conhecendo, a gente já entrou no casamento sabendo algumas coisas. É claro que na prática é diferente na hora de você viver. Mas a gente tinha noção de que quando chegasse ali no altar, as promessas que a gente ia fazer, eu pro Alisson, ele pra mim, e principalmente os dois pra Deus. Exatamente. Tipo, quando você tá noivo, você já vai se preparando. É como tem um doutor que fala muito sobre isso. Eu gosto muito disso que ele fala o seguinte: olha, para você exercer uma profissão, você estuda por 4 anos, você estuda por 8 anos, você estuda pelo tempo que for necessário. Depois que você conseguiu esse cargo, você estuda, mesmo estando nele, você ainda estuda para você se aprimorar nesse cargo. Ele falou assim: e por que você acha que algo tão importante da sua vida você não deveria estudar? E falou: é o que acontece hoje em dia. As pessoas entram no casamento sem saber o que é um casamento, sem estudar o que é um casamento, sem estudar sobre a educação de filho, sem estudar sobre a fé, sobre a igreja. Então, se é algo tão importante dentro da sua vida e você se prepara para as outras coisas, por que não se preparar para isso? Então foi algo que me marcou muito, e então eu sempre tive essa intensidade em saber o que é o casamento, em saber
tipo assim, qual que é o meu papel ali? O que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para que o meu casamento seja de forma com a conformidade de Deus? Então, sempre foi baseado nos estudos, entendeu? Na época do noivado e também no casamento. Ainda no casamento, a gente ainda estuda, porque a gente ainda precisa aprender coisas que a gente não sabe, entendeu? Certo. E essa escolha, isso é muito diferente de muitos pensamentos. Essa escolha para vocês, qual tem sido a maior batalha? Que tem sido a maior batalha escolher isso? É que hoje a gente vive em um mundo onde não se sabe isso, onde não se vive isso. Então, para a gente aprender isso, a gente teve que se aproximar grandemente de Deus. Deus teve que moldar o nosso coração, porque a gente também não sabia. Então a gente teve que se preparar, ser preparado por Deus para isso, estudando, obviamente, com a razão estudando. E hoje a gente vive num mundo onde não se sabe essas coisas. Quantas pessoas estão no casamento e não faz ideia do que é o casamento, do que se deve viver no casamento, do que a igreja ensina sobre o casamento. E isso é mútuo, todo mundo. É difícil você achar quem sabe viver, quem vive o que a igreja ensina. Então, ou seja, você sai na rua, você está se deparando com pensamentos contrários, com pessoas que não vivem aquilo que a igreja ensina. Então, é uma luta diária, entendeu? É uma luta diária, é uma renúncia diária contra você, contra a sua vontade, porque a sua vontade também é fazer o que é mais gostoso, o que é mais prazeroso. Aquilo que o mundo vive é muito mais, chama mais a sua atenção. Então, é uma luta contra você e, ao mesmo tempo, uma luta contra aqueles que querem, que por ignorância, por não saber, por não conhecer, eles acham que você está vivendo diferente deles, que você está fora da casinha, entendeu? Quando na verdade é o... E, Alisson, e depois de Giovana, qual é a maior dificuldade? Essa. Onde as pessoas acham que você está mais vivendo fora da casinha? Olha, em todos os lugares, mas o que mais espanta é a igreja. Sabe? Por falta mesmo de discernimento, entendeu? Acredito que por falta de um aprofundamento na fé, o que mais espanta, o que a gente fica mais escandalizado. Assim, que você fica mais chateado, é aquilo que mais te incomoda. Que mais te incomoda, assim, que as pessoas verem você querendo viver isso. Entendi, pode falar, amor. Acho que assim, não que tanto nos chateia, mas a gente vê que o que mais causa estranheza nas pessoas é... Assim, todas as escolhas, né? Vai chocando. Primeiro, nossa, mas tão novos, já vai casar. Namorou tão pouco tempo, mas vocês nem compraram uma casa. Por que não espera mais, junta dinheiro? Aí depois, mal casamos, já no primeiro mês eu já estava grávida. Ah, mas meu Deus do céu, e já tá grávida. Como é que vocês vão viajar? Vocês não vão juntar dinheiro? Vem muitos esses questionamentos, né? E agora eu tô grávida do meu... casamento, né? Não vai curtir só os dois um tempo, para depois pensar em filhos. Essa é a mentalidade que na sociedade em geral. E as pessoas vão causando uma estranheza. Nossa, tem 3 anos e meio de casados e estamos esperando o 3º filho. Então, acho que isso causa muita estranheza. As pessoas olham torto. Se Deus quiser. Pode continuar. Essa abertura vida que causa mais, abertura vida causa mais estranheza no pessoal. Não que isso é uma dificuldade para nós, óbvio que tem as suas batalhas, mas só que tipo assim, é algo que a gente vê que as pessoas olham com indiferença, entendeu? Em todas essas questões, mas em questão dos filhos é o que mais bate, né, amor? Acho que sim. Acho que é isso. E onde vocês se inspiraram nisso, né? Viram a primeira vez isso, se convenceram dessa ideia de abertura à vida? Foi um processo de conhecimento, né? Foi as coisas, tipo assim, você assistia você lia o catecismo falava disso. Você assistia um vídeo do Padre Paulo, o Padre Paulo falava. Aí você olhava para a vida dos santos viveram isso. Sobretudo Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha. Você via. Aí você olhava para... Existem algumas pessoas dentro que são muito católicas e que estão nas redes sociais, que têm bastante filhos. Então você olhava isso, você via que... Você via a confirmação disso, né? Então você falava, é isso, é o caminho. E quando você vai vivendo isso, você vai vendo que é isso, entendeu? Deus vai te falando, é isso mesmo, é isso, entendeu? E as pessoas ficam loucas com isso. Qual foi assim, o que a pessoa, ao vê isso como uma estranheza? Qual foi a maior loucura que vocês escutaram sobre isso? Não sei, tanta coisa. As pessoas ficam indignadas, ficam tipo assim, será que eles não conhecem anticoncepcional?
agora que eu tô grávida, né, todo mundo pergunta, mas vai fazer laqueadura, né? Você vai se cuidar. Eu acho que pensa assim, que os nossos filhos não foram planejados, que foram acidente. Acho muito Como que é o nome engraçado daquele negócio isso. que o homem faz? Vasectomia. Vasectomia, falar pra mim, agora o Alisson pode fazer uma vasectomia. As pessoas chegam assim, parece que tá sofrendo por ver que a gente tá tendo filhos. E isso, eu vou levar a pergunta para vocês, né? Para que vocês acham filho com peso? Não. Eu acho assim, o que a sociedade prega? Que filhos vai te tomar o seu tempo, vai te trazer gasto, você vai ter que abrir mão de muita coisa, e prega tudo isso como sendo uma coisa negativa. Mas eu fico pensando, qual o valor de uma vida egoísta, fechada em si mesmo? Qual vai ser os meus frutos se eu não fazer nada que eu tenha que me doar? Tudo que você fizer na vida exige um esforço. O Elber tá aqui, ele se formou. Quanto ele não teve que se esforçar para isso? E quanto maior a coisa, né? Aquilo que muito custa, muito vale. Quanto maior é o nosso objetivo, mais esforço vai exigir da nossa parte. Então eu acho assim, exige de nós, exige o nosso tempo, a nossa doação, mas não que seja um peso, porque é uma doação por amor. Pessoal, só um pouquinho, nosso pessoal aí da sonoplastia, o pessoal tá pedindo que tá um pouco baixo o som. Não sei se há o que fazer aí. Tá um pouco baixo? Pode ir. Só na revés esse aqui, eu acho que esse aqui tá melhor. Então, em questão de se isso é pesado ou não, a gente vê o quão alegria existe nisso. O porquê que o inimigo é contra isso? Porque nós que estamos lutando para viver isso, a gente vê o quão nós somos felizes realizando isso, entendeu? Buscando a vontade de Deus. Você dormindo, deitar depois de um dia cansativo, que as crianças vou falar que não dá trabalho, que não cansa cuidar de criança. Óbvio que cansa. Como tudo na vida cansa, trabalhar não cansa. Então tudo cansa na vida. Então quando você realiza aquilo que você tem a consciência de que você está realizando algo certo, quando você deita na sua cama, você tem a tranquilidade de falar, caraca, tô cansado. O Elber até falou isso na live domingo, sábado passado. Ele falou assim, eu tô cansado, mas é isso. É a alegria do cansaço, né? E quando você está nesse processo, você entende o valor da sua vida, a importância da sua vida. Porque se eu fosse uma pessoa egoísta, se Giovana fosse uma pessoa egoísta, não, é um filho depois de 3 anos e acabou. Ou no máximo 2, e um cachorro. Se pensasse nisso, que valor tem uma vida assim, que você só pensa em si? Porque o simples fato do matrimônio é doação. Quando você casa, você não casa para ser feliz. O que as pessoas pensam, a gente vai casar e então vamos ser felizes. E ver o casamento como uma sociedade. Por exemplo, o casamento é uma empresa, existem 2 sócios ali. Então, vamos trabalhar junto para a gente construir uma casa, vamos trabalhar junto para a gente comprar um carro, e a partir do momento que uma das partes não colabora com a empresa, matrimônio, é onde falar, não está dando certo, vamos terminar. Aí vamos arrumar uma outra sociedade, entendeu? Então, na verdade, quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Então, quando você entende isso, você entende que você não está casando para você está casando para o outro, isso é uma entrega de amor. E essa entrega de amor, ela é tão intensa que ela explana, que ela derrama. É como se encher esse copo de água. Eu vou enchendo. Na hora que ele encher, ele vai transbordar, que são os filhos. Então essa entrega de amor no matrimônio para a felicidade do outro é uma entrega de amor tão verdadeira que ela transborda, ela dá fruto. E o fruto são os filhos. E a gente se sente muito feliz em amar o outro. A verdadeira felicidade está aqui em você amar o outro, você realizar a felicidade do outro, e essa felicidade dá frutos. Certo. E como que a gente pergunta assim, né, como que é você chegando em casa e a meninada, como que é pro Alisson, pai, chegar em casa e como que você encontra a sua casa? Como que é? Você chega do trabalho, como então, que está? Esse é uma das partes mais felizes que tem no matrimônio. Esse é o bálsamo que Deus derrama para quem tem filhos, né? Sim. Depois de um dia cansativo de serviço, você sai do seu serviço, aquele caos do serviço, as tentações que você enfrenta no serviço, as dificuldades, o patrão cobrando, dor de cabeça, isso, aquilo, você tem que entregar isso. Todo trabalho tem essas coisas, essas cobranças, e tem que ter, porque a empresa funciona dessa forma. Depois de um dia cansativo, quando você chega em casa,
que já vem o moleque gritando, papai, papai, papai. E a outra pequenininha ali também, a Catarina, pai, não sabe nem falar direito, mas pai, oi, oi, oi. Só fica no oi, pai, oi, oi, oi. Cara, você entende o sentido da vida. Você entende, fala assim, cara, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse tomado essa escolha, essas pessoas não estariam existindo. Elas não existiriam. Eu olho para a Catarina, eu olho para o Benjamin, eu olho para essa vida que está sendo gerada e eu falo, cara, olha o que Deus tem feito na minha vida. Essas pessoas existem. Existem. Tipo assim, você dá vida e você colabora com Deus. Deus, no seu maior ato de amor, que eu falo, na maior transbordância de amor de Deus, Deus criou o homem. E nessa de Deus criar o homem, ele falou assim, eu quero que o homem se entregue por alguém, se doe por alguém, então ele criou a mulher. E essa entrega de um pelo outro é tão mútua que gera os filhos. Ou seja, a criação que começou em Deus, em seu ato de amor de Deus, transbordou e criou o homem. Nesse ato de amor do homem, com a mulher, transbordou e criou os filhos. E hoje a gente participa disso. Então não tem como você romper com Deus. Porque isso é primário. Deus criou o homem, criou a mulher. E essa entrega de amor faz com que a relação dos dois transborde, dê frutos, e a gente colabora com o divino, colabora com a criação de Deus, né? Então isso é muito, muito gratificante. Sim. Antes de eu passar o microfone para o Elber, só para Gi. Gi, qual é a maior preocupação hoje? Ser aberta à vida, né? E assim, qual que é a preocupação que você tem com os seus filhos, com o andar dele? Qual é o processo, a próxima etapa? O que você tem que te preocupa perante isso? A ser aberta, mas as preocupações normais do dia a dia, mas o que mais te incomoda assim, de preocupação? Acho que o que mais nos preocupa é, assim, nós temos almas que nos foram confiadas por Deus e a gente precisa educar eles para devolvê-los a Deus. É conseguir, assim, ensinar para eles esse caminho. Ensinar eles a fazerem boas escolhas. Eles são pequenininhos, né? Mas a gente já se preocupa com isso, porque o mundo é complicado, né? A gente, como pais, pensa assim, em dar o nosso tudo, em ensinar o que é certo, o que é errado, os nossos valores, ensinar a nossa fé para eles, para proteger eles desses perigos e para conseguir, assim, que eles alcancem o céu. É realmente a nossa maior preocupação. Maravilha. E aquelas pessoas que criticam, né, a questão da abertura à vida é o aspecto econômico, né? O problema é que hoje a gente percebe que pessoas com 2, 1 filho não está milionário ainda, né? Outro ponto também, né? Eu acredito que vocês não trocariam os 2 filhos e o terceiro que está vindo aí por um Porsche ou uma casa na praia, ou trocaria, né? E o principal também, né, agora já entrando aí, vocês sentem alguma alteração para os casais da mesma cidade, que tem a mesma profissão que vocês, pelo fato de vocês terem abertura à vida? Muda alguma coisa? Falta alguma coisa? Desculpa, eu não entendi. O fato de vocês serem abertos. Vamos supor que tem 2 casais. Alisson e Giovana casaram, tem, sei lá, Francisco e Francisca. Eles não tiveram filhos ainda. Aí vocês já estão no terceiro, né? Alguma alteração, sendo que os dois casais têm a mesma profissão, mesma situação econômica. Pessoal, que vocês comparam, vocês viram alguma diferença ou não? É óbvio que daí existe já uma questão de doação do homem com a família, e essa entrega através do serviço, do trabalho, entendeu? Então, se esforçar um pouco mais, ele tem que buscar formas de manter a família, que essa é a obrigação do homem, né? A obrigação do homem é manter a família. Então você tem que se esforçar para isso, você tem que trabalhar para isso. E nisso óbvio que vai existir a luta, a entrega, e na questão financeira, cara, você luta, você se doa, você se entrega ali, mas você entende você entende o real sentido daquilo. Vou falar que não existe, que a pessoa que não tem filhos não vive melhor financeiramente que a gente, se ela vive no mesmo emprego? Obviamente que vive, mas é mais feliz. Esse ponto que eu queria chegar, já passo para você, Giovana. O cara que ele está na família, o jovem, ele de fato vive inteiramente para a família. Né? Ele não vai ter dinheirinho para ir para o boteco. Ele tem que comprar fralda. Né? E várias coisas nesse sentido. Né? A menina não vai dar, infelizmente, para estar todo dia no salão de beleza, lavando os cabelos e escovando. Né? De fato, é entrega. Cara, querendo ou não, quando você vive em prol da família, a família é teu centro. Né? Eu acredito, e quem está sendo indagado é vocês, só quero que vocês confirmam. É isso mesmo?
De fato, quando você tem abertura à vida, você vive em prol da família. Não tem como você ficar olhando para o lado, né? Giovana, para você. Eu acho que é isso mesmo. É uma coisa que a gente... É que você casou, hierarquia da vida. Primeiro, claro, vem Deus, mas depois um ao outro e a família. A esposa e os filhos. Essa vai ser o nosso foco. Quando a gente olha assim, pais que têm filhos, pode até ter uma vida com mais coisas assim. Só que, às vezes, a pessoa ela quer seguir por um caminho egoísta, não que nós vamos egoístas para matar. No caso, são os filhos, porque a gente tem outras pessoas que totalmente dependentes. Aí, às vezes, a pessoa toma essa escolha egoísta para a vida dela, aí fica os dois ali numa briga de... Sabe, uma vida muito centrada em bens materiais, cada um com o seu próprio interesse. Acaba caindo. Pra quê? Giovana, vocês aberto à vida nessas situações assim que as pessoas, né, muitas vezes não entendem, colocam que vocês estão doidos e muitas vezes se preocupam coisa que vocês não estão preocupados, né? Porque infelizmente as pessoas vivem e acham que os bens materiais, muitas pessoas, não vou levar para todos, né? Até desculpe eu colocar dessa forma, mas que o mais importante é ter bens materiais, né? E que com certeza tem pessoas pensando assim, por isso eu vou fazer essa pergunta. Mas pôr filho no mundo, a gente escuta muito isso. Pôr filho no mundo é fácil, eu quero ver criar, eu quero ver dar as coisas, né? O que você tem a falar sobre essa questão dessas pessoas? Eu quero ver dar as coisas, quero ver criar. Eu acho que assim, a nossa maior preocupação em relação à abertura à vida, à escolha dos nossos filhos, é claro que assim, você tem que ser responsável, porque são pessoas dependentes de nós precisamos garantir o sustento, garantir toda a base espiritual, psicológica deles, educá-los. Mas essa é a nossa maior preocupação, não é dar a melhor roupa, as coisas mais caras. Eles não vão ter tudo que eles pedem e eu acho isso ótimo. Não quero que eles cresçam super mimados, tendo tudo que quer, a hora que quer. Eu acho que isso faz parte da educação para a vida. Então, assim, essa não é a nossa maior preocupação com o ter. É com que a gente vai conseguir educar e encaminhar eles na vida. Certo. O pessoal está falando que está cortando o áudio. Há algum problema? Não? Não? E assim, levando igual você, a preocupação em educar. Porque hoje nós vivemos, né, aqui em Marilena, ainda a gente não se tem essa questão do homeschool, né? A gente não vê, não conhece, né? Depois vocês podem estar até falando sobre. Mas há uma preocupação sua sobre a educação. No caso deles, eu falo educação que já parte para a parte de ensino. Sim, com certeza. Assim, os nossos filhos ainda são pequenos, ainda não estão em fase escolar. Mas é como eu falei, a nossa maior preocupação é a educação, porque eu acho que é através da educação que a gente ensina o caminho do bem, é através da educação que eles vão se voltar para aprender as coisas de Deus também. Então a gente enxerga a educação dessa forma, como sendo um caminho para conhecer a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então esse é o nosso primeiro foco em relação à educação e ao ensino. Estamos encaminhando assim, eles ainda não vão à creche, porque eles são pequenininhos. A gente prioriza muito também, assim, cada um fazendo o seu papel. A gente prioriza muito assim, cada um fazendo o seu papel. Então, foi a nossa escolha, tem as suas renúncias. O Alisson trabalha, eu fico em casa com as crianças, porque essa é minha prioridade. Eu acho que o tempo que eu estou com eles é o mais precioso. Eu estou ali ensinando as coisas que eles estão aprendendo. Enquanto nós pudermos, nós vamos nos direcionando assim. Exatamente. Uma coisa que eu acho importante colocar aqui também junto com isso é que a gente tem que entender também que o mais importante é o amor a Deus e a sua entrega total. Então, se em algum momento da vida não for possível fazer aquilo que a gente deseja, a gente tem que conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, entendeu? Por exemplo, suponhamos que venha o caso, hoje a Giovana não trabalha, mas suponhamos que venha o caso dela precisar trabalhar. Então, é assim que vai acontecer e a gente tem que conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Hoje as crianças não vão para a escola porque a gente consegue manter, a Giovana é professora, a Giovana consegue ensinar eles em casa, eles não têm idade para ir para a escola também e a Giovana escolheu assim, tipo assim, ela se sente
bem em ter os filhos em casa, em educar eles em casa, elas escolhem porque essa é a opção, e essa é uma opção hoje viável, palpável. Não que seja a vida toda assim, a gente tem que entender que isso é a vontade de Deus. Essa é a nossa vontade, mas e a vontade de Deus, aonde é que a gente esteja, né? A gente tem que... É importante eu pontuar também, até para o pessoal que está nos assistindo, que não estou aqui criticando a educação escolar da nossa cidade, não é isso, né? É as maneiras de ensino em que hoje, infelizmente, é verdade. Tem certos pontos que não, a escola não pode aceitar, por exemplo, que fale de uma religião em si, e nós somos católicos. Então, isso que preocupa. Não estou falando aqui que os professores que são ruins, ou deixar bem claro, né, para o nosso pessoal que está assistindo, é questão que nós somos católicos e temos a opção católica e viver como né? Exato, quando a gente casa, a gente faz essa promessa diante do altar, né? Vocês prometem receberem os filhos que Deus vos dão e educarem. Então a responsabilidade de educação é do pai e da mãe. Embora seja necessário, embora o filho vá para a escola, é obrigação do pai e da mãe saber o que está sendo ensinado, como está sendo ensinado e o que o filho está aprendendo. Então, hoje a nossa opção de manter as crianças em casa é ter esse total controle do que eles estão aprendendo. Entendeu? Então, essa é a obrigação do pai, essa é a obrigação da mãe em questão da educação. É do pai e da mãe. Vão para a escola para ajudar a formar o intelecto, mas é a obrigação do pai e da mãe da educação do filho. Entendeu? É diferente de que a gente escutar, por exemplo, assim, não vejo a hora de levar meu filho para a escola para ver se eu tenho um sossego. Não é isso. É um pensamento egoísta, não é entendeu? Isso, existe, né? A renúncia de, por exemplo, às vezes os filhos estarem em casa, é mais cansativo às vezes? É cansativo. Seria mais fácil se eles estivessem na escola e a Giovana ficasse a tarde toda sozinha em casa? Não seria mais fácil? Seria. Mas só que existe a renúncia, a gente tem que entender que a gente é cristão, que a gente busca o céu, que a gente busca a santidade, a renúncia da vida, renunciar ao seu prazer, renunciar à sua vontade. Então, é isso que a gente frisa bastante, que a gente luta bastante, é para renunciar à nossa vontade, renunciar àquilo que é mais prazeroso, àquilo que é mais gostoso, mesmo que isso doa, mesmo que isso sangra na carne, como Cristo sangrou na cruz, entendeu? E eu acho que isso é importante para a formação deles, né? E, segundo a lei, o ensino é laico, né? Na nossa casa não, vai ser conforme as nossas escolhas. Então, eu acho interessante isso. Eles estão tendo uma base para eles aprenderem a viver com os nossos valores na sociedade. E nesse jaez aí também, nesse sentido, qual a importância da oração para a família, individualmente e em conjunto, né? Vamos lá, Alisson, depois Giovana. A oração é o que sustenta o cristão, né? É o sustento, é o pilar. Então, a importância da oração para a família, sobretudo para o pai e para a mãe, é na educação dos filhos, já engloba. Por quê? Porque meu filho não vai aprender aquilo que eu falo, Elber. Ele vai aprender aquilo que eu faço. Embora eu falo para o meu filho, reza. Se eu não rezar, ele não vai aprender a rezar. Então, a importância da oração é você rezar com seu filho para que ele aprenda. Isso é educação. Isso é educar tanto intelectualmente como espiritualmente, educação na fé. Então, a importância da oração para a família é na formação do filho, que é aquilo que é a minha responsabilidade, que Deus confiou em mim, entendeu? É o testemunho, é eu fazer aquilo que eu quero que ele faça. Jesus, quando ele veio, pisou nessa terra, ele não falou, amai-vos uns aos outros, e não amou ninguém. Ele mostrou como que ama. Ele deu testemunho daquilo que ele falava. Então, por isso, ele tinha autoridade para falar e tinha autoridade para cobrar. Então, hoje eu falo para o Benjamin, vamos rezar. A gente senta, a gente reza junto, eu rezo mais ele. Quando tiver lá 14, 15 anos, Benjamin, por que você não está rezando? Eu tenho autoridade para cobrar. Por quê? Porque eu faço e eu mostrei para ele como faz. Então, eu tenho autoridade para isso. E é assim que a gente tem que pensar. A importância da oração para a formação, tanto intelectual quanto espiritual, é o testemunho. A importância é o testemunho que você está dando. Complementar, Marcos? Sim, concordo com tudo que o Alisson falou. Eu acho que a importância da oração é, tanto assim, na nossa intimidade, cada um precisa ter a sua intimidade com Deus e também ensinar eles, né, os momentos de oração com eles, para que eles possam ir aprendendo desde pequenininhos esse caminho. Eu acho que é isso que vai despertando a fé desde cedo. É mostrar para eles como a gente vive a nossa fé. E o que nos sustenta é essa intimidade com Deus, é os sacramentos. Vocês, claro, a oração, como a Gi falou, né, e ajuda muito, mas assim, a gente está falando aqui do do viver em casamento, né, mas já houve assim, brigas entre vocês?
Nunca na vida. Ah, jamais. Jamais. Toda essa calmaria que a gente é. A gente tem que entender também, que nem a gente até conversava esses tempos atrás, que até mesmo as pessoas que hoje são santas, elas brigavam, se desentendiam no seu relacionamento. Por quê? Porque antes de você ser santo, você é humano. E você tem que entender que existe uma pessoa que é totalmente diferente de você, que ela não pode ser igual a você, porque se ela fosse igual a você, ela seria você mesmo, né? Então, existem duas pessoas, existem gostos diferentes, decisões diferentes, e isso às vezes se esbarra, entendeu? Mas o problema não é você se desentender, é da forma que você vai lidar com o desentendimento, entendeu? Da forma que você vai tratar aquilo. Eu acredito que isso é o mais importante. Existem os desentendimentos, as coisas que a Giovana pensa de uma forma e eu penso de uma outra, e às vezes a gente até discute por causa disso, mas depois a gente chega à melhor decisão, que é aquilo, o que Deus quer afinal. Entendeu? Afinal, o que Deus quer? Existe a minha vontade, existe a sua vontade, mas e Deus? O que Deus quer? É onde a gente chega a um consenso, onde a gente pensa com a razão e toma a melhor decisão. Há momentos em que, por exemplo, um está mais firme, com propósito, na fé, em oração, e há um momento onde o outro não está, e que um ajuda o outro. Já teve esses... Sim, com certeza. Acho que é por isso que é importante cada um ter a sua busca individual, né? Porque na hora que um fraqueja, o outro tá ali para ser o amparo. Então acho que isso é o principal, cada um ter a sua intimidade, ter a sua caminhada. A salvação é individual, né? E também um tem responsabilidade pela alma do outro. Então quando um fraqueja, um pode servir de amparo para o outro. E a gente, através do diálogo, às vezes até quando você está mais fraco, vem mais discussão, você fica mais suscetível a esse tipo de coisa, né? Mas a nossa maior batalha é contra nós mesmos, nossos próprios defeitos. Quando a gente vai trilhando esse caminho, vai se conhecendo, o tempo vai passando, você vai amadurecendo mais também, vai ficando mais fácil o relacionamento. E até em questão, por exemplo, Deus ele é tão perfeito que ele sempre deixa, quando um está fraco, ele deixa o outro mais forte, ele fortalece o outro. Deus é tão bondoso e carinhoso que ele faz isso. Por exemplo, se um está mais fraco, você pode ter certeza que o outro está mais forte. E é ele que vai sustentar, entendeu? Então, Deus, a Giovana falou da oração individual, é o mais importante, para que Deus haja em um quando o outro estiver mais fraco, entendeu? E, Gi, se você está aí esperando o terceiro filho, e contra para as mulheres, para o pessoal que está escutando, como por exemplo, no seu pré-natal, com os médicos, eles acham normal ou há alguma coisa assim que vá contra? Assim, agora o pré-natal é até que tranquilo, né? Mas das outras gestações, da segunda, a gente já escutei coisas assim que eu achei absurdo. O médico, eu tive o Benjamin e quando ele tinha 8 meses, eu engravidei da Catarina. E quando ele nasceu, o médico parou pra contar para as pessoas que estavam ali na sala de cirurgia como um fato absurdo. Não, nossa, olha, essa menina tá aqui, ó, tem um bebezinho de 8 meses. Nisso, quando eu engravidei, ele tinha 8 meses, mas quando a Catarina nasceu, ele já tinha 1 ano e 4 meses. E ele parando para contar isso, assim, para todo mundo da sala de cirurgia, como se fosse algo absurdo. Nossa, tem um bebê e já tá aqui de novo. E essas coisas acontecem. Hoje ainda não aconteceu com a terceira gravidez. Não, assim, nesse ambiente médico não. Sim. Suas 2 gravidez foi normal, as 2 primeiras? Foi, parto normal. Escolha sua ou... Sim, eu quero que seja também, se Deus assim providenciar. Acho mais saudável para mim, pro bebê. Não teve nada que... Foi tranquilo para ter. Isso não teve nada que foi contra ou que não, nem um risco, nada. Assim, nada. Não, tipo, zero a fazer cesárea, essas coisas não. Ah, sim, os médicos são mais favoráveis à cesárea, né? Entrando nesse assunto. Porque parto normal tem toda uma espera, né? Você não sabe quando você vai ter o bebê. A cesárea, você vai lá, marca, tem um horário, um dia. Então chega no finalzinho da gestação, tem essas questões aí, mas a gente queria muito. Então a gente bateu o pé e minha saúde foi tranquila nas outras gestações, não tinha por que ter pressa, né, para marcar uma cesárea. Então Deus assim providenciou, mas tem sim uma pressãozinha. Exatamente, assim, é sempre tipo assim, quando o médico ele quer fazer cesárea, é sempre uma luta para você colocar a sua vontade, né? E existem leis que amparam a mulher.
para ela realizar o parto da forma que ela quer, entendeu? Então existem essas leis e o que a gente quer é só que se faça, que se cumpra a lei, entendeu? Não fazer nada que não está no nosso direito, né? Apenas no nosso direito. E às vezes a gente se esbarra com fatores que nem das crianças, onde, tipo assim, o médico ele trata a gente diferente porque a gente quer porque quer normal e ele quer fazer tudo do jeito dele. Tipo assim, o médico dentro da sala ele quer fazer tudo da forma dele, entendeu? E se você fala, não, eu quero dessa forma, aí você compra briga, entendeu? Eu acho que é interessante isso também. A gente foi atrás de saber tudo, assim, o que podia, o que não podia, conhecer a parte da saúde também, para saber até onde a gente poderia insistir, né? E a gente foi amparado pelo conhecimento, tanto eu quanto o Alisson, para poder conversar com o médico e ser feito aquilo que fosse melhor, né? Certo. Nós estamos nessa semana fazendo essas lives e a gente foi inspirado pela data que comemora, que é os pais. E aí, desde o ano passado, surgiu, né, fazer em que comemorar por saber, por ver eles eram um casal aberto à vida. Então, assim, vocês conhecem o Alisson, acredito que a Giovana, e vocês se espelharam. O que vocês podem falar sobre Santa Zélia e São Luís para nós? Falo de Santa Zélia que eu falo de São Luís. Nossa, acho que foi o primeiro casal, assim, casal casado Santos que a gente conheceu. Eles têm uma vida muito linda de entrega a Deus. Primeiro que antes da questão da abertura à vida, eles enfrentaram muitas batalhas para viver o casamento. A Santa Zélia, ela queria ser freira, ela não foi aceita no convento, porque ela tinha um problema de saúde. Então, assim, na vida dela, acho que já entrou no matrimônio com uma questão assim, ela queria fazer a vontade de Deus, só que ela teve que fazer a vontade de Deus, não do jeito que ela queria, do jeito que Deus providenciou, que foi no matrimônio. A vontade dela inicial era ir para um convento. Se eu continuar falando, eu vou falar de São Luís também. É que Santa Zélia, depois de São Luís, eles tiveram os 9 filhos, né? Teve 4 que morreu. E Santa Zélia logo descobre a doença e Ela teve um câncer. Descobre o câncer, depois de um tempo ela já morre, né? Então daí fica São Luís. E São Luís é de fato um exemplo de pai para mim, é onde eu procuro me inspirar, me espelhar, copiar, né? Venerar é fazer aquilo, seguir o mesmo caminho. São Luís, quando ele tem as suas filhas, ele sai para trabalhar, mas quando ele está no seu trabalho, ele está o tempo todo mandando carta para as Zélias, ela mandando carta para o Luís, ou seja, eles se amavam de verdade, entendeu? Assim, não era tipo, nós está casado aqui, então vamos, cada um faz seu papel, beleza. Não, era um amor, era uma entrega. São Luís estava viajando, ele mandava carta para as Zélias, e ela está morrendo de saudade. Santa Zélia, Luís, não vejo a hora de te ver, eu não sei o que é viver sem você aqui, eu preciso de você aqui, entendeu? Então era essa troca de amor, e essa troca de amor refletiu nas filhas. Tipo assim, tem muita gente que fala São Luís e Santa Zélia foi santa porque Santa Teresinha foi santa, mas na verdade não é. Eles eram santos, e quando eles pararam para ver a vida de Santa Teresinha, as cartas de Santa Teresinha, eles falam, cara, olha o que essa menina está falando dos pais. Ela é uma santa porque os pais ensinou para ela como que é ser santo. Então os pais já eram santos antes de Santa Teresinha, e Santa Teresinha pegou o barco, seguiu o barco no mesmo caminho ali e aprendeu a ser santo com os pais, que eram santos. E essa entrega de amor um pelo outro refletiu na filha, na santidade da filha, e fez com que as filhas se tornassem santas. Entendeu? Ou seja, você vê a importância do matrimônio, a importância do amor, da entrega do marido pela mulher, refletindo nas filhas. Não que eles tem filho, então agora pronto, São Luís morreu para mim, agora o que importa para mim é meus filhos. Não, eles tinham um ao outro como prioridade. Eles eram prioridade um para o outro. Tanto é que São Luís gostava de pescar, igual o Eduardo Marinho. São Luís gostava de pescar, e quando Santa Zélia chega e descobre que ela só tem um mês de vida, São Luís fica sem pescar, porque ele não sabe como que vai ser viver sem Zélia. Entendeu? Ele era tão apaixonado por Santa Zélia que ele fala, cara, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu não sei viver sem essa mulher. E ele fica tão baqueado que ele não quer fazer mais nada. Tipo, meio uma espécie de depressão ali, de tristeza por estar perdendo a mulher, entendeu? Então era uma entrega de amor um pelo outro, e ambos, essa entrega de amor um pelo outro refletia nas filhas, que fez com que as filhas olhassem para os pais, vissem o que é uma entrega.
Quando a gente vive um casamento de um se entregando pelo outro, os filhos aprendem o que é entrega, o que é se entregar. Santa Teresinha aprendeu muito bem com os pais o que é se entregar. E ela se entregou pela igreja. Ela não teve marido, mas ela se entregou pela igreja, porque ela sabia como que é entrega. É renúncia de si pela felicidade de outro. Então ela renunciou a si pela felicidade de Deus. Santa Teresinha se renunciou pela felicidade de Deus, porque ela aprendeu isso com os pais. E eles tiveram 5 filhas, né? Claro que tiveram mais, mas faleceu. E as 5 filhas foram para o Carmelo, né? Todas entraram em vocação. E é muito bonito, né? Muito bonita a história deles. E Santa Zélia trabalhava, né? Santa Zélia trabalhava e cuidar, e era aberta a vida a Tanto continuar. ela trabalhava, eu estava vendo hoje na homilia do Padre Paulo, ela teve a doença, né? Ela tinha funcionários, e no final da vida ela descobriu que uma das babás maltratava a filha dela. E essa filha ficou muito traumatizada, começou a ter muito problema com essa filha, e no final da vida, ela, nos sofrimentos dela ali pelo câncer, ela ofereceu os sofrimentos e a morte pela salvação da alma da filha, que era a maior preocupação dela. Mas assim, a gente já está passando do tempo, né? Já está esgotando ali. E a gente queria que vocês dois, né? O Alisson, conselho que você teria para dar para um pai, né? De família, e depois agir o conselho a uma mãe. Para se ter uma família em Deus. Sim. Uma coisa que a gente tem que entender, primeiro, o que é entrega dentro de um casamento. Então, o primeiro passo que eu acredito que isso é muito importante é você entender o que é um casamento. Você aprender o que é um casamento. Porque você não consegue viver aquilo que você não conhece. Então, o primeiro passo, eu acredito, que é buscar conhecimento. Então, é importante você, primeiro, se aproximar de um padre que vai saber te ordenar, vai saber te ensinar, ler livros como Catecismo, os ensinamentos da igreja, e se aproximar de pessoas que estão vivendo isso e que querem viver isso para que esse núcleo até cresça, né? Para que esse movimento seja um movimento de mais pessoas vivendo a mesma coisa e um ajude o outro. Então, o primeiro passo é você procurar entender o que é o casamento, para que você se desligue das coisas que estão desfavorecendo o seu casamento, o seu relacionamento. Que nem os homens. Os homens mesmo convivem com outros homens que não têm muito conhecimento daquilo que é o casamento. Então, esses outros amigos acabam te conduzindo para cometer pecados que são graves contra a sua família. Então, o homem ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a sua família. Que é amar a sua esposa de todo o coração. Essa é a luta do homem, amar a sua esposa de todo o seu coração. Essa é a grande luta. Amar os filhos é consequência do amor à esposa. Entendeu? Então, amar a sua esposa de todo o seu coração é se doar por ela, se entregar por ela, renunciar a si mesmo para fazer a vontade dela, para que ela seja feliz. E esse amor ele é tão constrangedor que a esposa se sente obrigada a te amar de volta. É a mesma coisa do amor de Jesus. Jesus nos amou tanto que as pessoas que param para pensar no tamanho do amor de Jesus, elas falam, sou obrigada a amar esse homem de volta. Não tem como não amar esse homem. Olha o que ele fez. Da mesma forma, o homem tem que se entregar pela esposa, pela mulher. Entendeu? E isso vai refletir nos filhos. Então, o conselho que eu dou para os homens é: amai as vossas esposas de todo o coração, buscando a Deus, com base no ensinamento a Deus, e buscar conhecimento. Buscar estar próximo de quem tem conhecimento, de quem pode te ensinar como viver, como se desvincular daquilo que o mundo tem ensinado, para que a gente consiga até fortalecer um grupo, para a gente consiga encaminhar os nossos filhos na fé, viver para Deus de todo o coração. Eu acho que o principal na nossa vida, que serve para todas as pessoas, não só para quem é pai, é buscar ter essa intimidade com Deus e o conhecimento também, estudar sobre aquilo que você vive, seja a vocação religiosa, se está em dúvida vocacional. Acho que essas duas coisas vão nos ajudar, nos aproximar da sabedoria divina e nos ajudar a fazer boas escolhas na vida. Outro ponto também que eu quero colocar que é muito importante em questão da educação dos filhos e da responsabilidade do pai nisso, é o seguinte: o filho, quando ele nasce como se fosse uma planta. Ele nasce em um terreno e esse terreno é sólido. E é o que a gente chama de temperamento. Então, cada ser humano, cada criança, ela nasce com um temperamento. Ela cresce dos 7 anos aos 14, é onde se forma o caráter. É como se estivesse formando os galhos de uma árvore. E o caráter, ele jamais será mudado. Então, a importância do pai
e da mãe dos 7 ou 14 anos é muito importante porque é a formação do caráter. É algo que nunca mais vai mudar. Então, se o filho não tem um bom exemplo de pai, se o filho não tem um bom exemplo de mãe, o caráter dele será mal formado. Se ele tiver convívio com pessoas que não vai ajudar a formar uma boa forma de formação do caráter, essa criança ela crescerá com um caráter mal formado. Isso significa que ela vai ser ruim para sempre? Não, porque depois nascem as folhas e os frutos. O caráter ele é tampado quando se nasce as folhas. Uma árvore, quando ela começa a dar muitas folhas e muitos frutos, o que acontece com o caráter? Fica sumido, não aparece. Entendeu? Mas é daqui que vem o subconsciente, as decisões que a gente tem que tomar, é do nosso caráter. Então a renúncia de si mesmo, quando a gente tem um caráter mal formado, é mais difícil. Por quê? Porque a gente vai sempre todo buscar no caráter para que dê frutos, para que dê folhas. Já se o pai é presente, se a mãe é presente e a formação de caráter é boa, a facilidade em nascer frutos e folhas é muito grande. Então é essa a importância do pai na educação dos filhos e na presença da educação dos filhos dos 7 aos 14 anos, na formação do caráter das crianças, entendeu? Então essa é a responsabilidade do pai, ajudar na formação da mãe, ajudar na formação da criança para que ela tenha um bom caráter, para que ela não precise lutar bravamente contra si mesmo para que nasçam folhas e frutos, entendeu? Certo. Para nós, o pessoal ali está apontando, a gente quer agradecer muito a presença de vocês, de ter vindo. Com certeza marcaremos outros, né? Isso aqui está sendo uma experiência muito maravilhosa. O pessoal já falou assim, vamos marcar toda semana ou se não, pelo menos a cada 15 dias, ou vamos ver para que sempre, e esperamos convidar para falar mais de um assunto que ele pode mudar a sociedade. O resultado da sociedade é aquilo que é construído dentro da família. Se a gente constrói filhos, pessoas honestas, nós teremos uma sociedade honesta. Né? Aquilo que se faz, aquilo que a gente, como você falou, o caráter se constrói e isso muda a sociedade. O tão importante é a família, né? Até para o projeto de Deus, porque ele escolheu que seu filho viesse de uma família. Por isso ele criou o homem e a mulher, para que a vida viesse dos dois, né? E a família e todo o seu projeto. Então, assim, a gente quer agradecer vocês, nós da comunidade, Nossa Senhora das Graças, pessoal da paróquia Santa Helena, o SAV, que é aí representado aqui pela Inês, a Natália, que pessoal que está movimentando aí, está começando, né? Mas que tem muito a dar fruto em nossa paróquia, no sentido das vocações. Tanto orientar para a vocação sacerdotal, religiosa, ou até matrimônio, e também, né, leigos consagrados também. Assim, a gente quer agradecer muito em nome da comunidade Nossa Senhora das Graças. Esperamos contar sempre com o exemplo de vocês, com a força. A gente sabe que a batalha, cruz, como o Felipe falava, tudo é cruz. Tudo tem cruz. Mas, mesmo assim, a certeza de estar fazendo aquilo que Deus quer alivia o peso da cruz e dá aquela felicidade, no fundo. Cruz, surra a gente sempre leva, né, umas reiadas, alguma coisa assim, mas é gostoso. No final, quando você deita, quando você vê os filhos, quando você vê a família, isso te alegra, dá força, vamos continuar, porque o rumo é o céu. Padre Paulo fala que no céu não se nasce filhos. O filho, ele nasce aqui na terra, e os pais devem educá-lo para o céu. Isso é muito importante, né? Isso é o que nem ele fala também, e às vezes a gente fica se importando tanto com o material. Não vou ter mais um filho porque eu não tenho, meu filho vai passar por dificuldade, e ele até faz uma comparação. Você queria ser o 10º filho de um cara que mora na favela, que é pobre, que botou você no mundo, e você passou por dificuldade quando você era criança, mas daí você cresceu, você tomou sua própria vida, você trabalhou, você se esforçou, você rezou, e você chegou no céu. Você prefere ser essa pessoa ou você prefere nunca ter existido porque seus pais eram pobres? Existir, né? Então, e a gente às vezes é tão apegado ao material que a gente acaba se esquecendo disso. Acaba se esquecendo. E que nem eu falo, eu olho pro Benjamin e falo, cara, esse moleque existe. Pra Catarina, existe. Pra Maria Isabel, existe. Entendeu? Isso é gratificante. Eu posso, por exemplo,
Suponhamos, Deus espere que não, e eu trabalho muito para isso, para que não, mas suponhamos que passamos dificuldade, no final da minha vida, no dia que eu deitar ali no leito de morte, morrendo, nos meus últimos suspiros, eu olhar para a cara do Benjamin e ele falou: obrigado, pai. Eu passei fome, passei dificuldade, mas eu estou aqui graças a você. Isso é gratificante, sabe? Isso é o sentido da vida que eu enxergo. Cara, dane-se que você passou por dificuldade, dane-se que foi difícil. Hoje existe uma vida, existe uma criança, e eu estou preparado para morrer, sabe? Esse é o gostoso da vida. Cara, eu estou preparado para morrer. Se eu morresse hoje, eu morria feliz, porque, cara, eu coloquei 3 crianças no mundo, eu ajudei, colaborei com Deus, 3 crianças no mundo. Não tenho nada, mas se eu morresse, estava feliz, cara. Esse é o gostoso, gratificante da vida, sabe? Isso. Então, a gente gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando, principalmente a vocês, por estarem aqui, por falar sobre isso, um tema extremamente polêmico. Aqueles que estão em casa, e ouviram isso daqui, pode reverberar muito estranho, porque na escola a gente aprende diferente, na sociedade, na fila do posto de saúde, em todo lugar a gente entende diferente, que o negócio é ter poucos filhos. Mas o importante é que em Marilena a maioria das pessoas tem 1, 2 filhos e não tem ninguém milionário, não é um bairro milionário, não é uma cidade milionária. Quando eu provocava vocês, eu falava, como advogado, assim, não vou abrir sigilo, mas assim, eu atendo pessoas extremamente pobres e pessoas milionárias. Pessoas que eu olho assim e falo, não tem noção de quanto dinheiro essa pessoa tem. E, gente, não muda. Ter filhos não muda. As pessoas que de fato têm filhos e têm família perseveram em todos os aspectos, em todos. Então, assim, vocês estão no caminho certo, e aquelas pessoas que estão em casa, que estão provocadas, a senhora que tem 40, 50 anos, às vezes não vai dar mais para ter moleque, mas orienta seus filhos, suas filhas, seus netos, a entrar no caminho certo, manter na fé, é isso daí. Agradeço a todos. Tenham uma boa noite. Obrigado, Ardo. Pessoal, até amanhã. Amanhã nós teremos aqui com o Frei e também será uma noite abençoada. Contamos com a sua presença. Fiquem com Deus e divulguem. Nós estaremos postando depois lá no YouTube essa live e que você possa assistir, apertar um joinha para nós. Também que você divulgue para outras pessoas, amigos que você quer que escute essa conversa gostosa que a gente teve aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã.